A paz e a graça, meus queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Mais um dia na presença do Senhor, mais uma noite louvando, adorando ao Senhor. Eu queria falar com meus irmãos acerca das Escrituras Sagradas, conversar um pouquinho rapidamente com vocês. Mas antes disso eu gostaria de orar junto com vocês. Orar agradecendo a Deus por mais um dia, orar agradecendo a Deus por estarmos aqui com saúde, vencendo mais uma batalha, porque cada dia que nós passamos, cada dia que chegamos ao fim dele, é mais uma luta, é mais uma vitória, é mais uma conquista, e podemos levantar as nossas mãos e agradecer a Deus por isso. Então, gostaria de agradecer a Deus juntamente com vocês e ao mesmo tempo pedir a Deus que Deus possa nos inspirar, que Deus possa abrir o nosso entendimento, como também o nosso coração, a fim de que possamos adorar Ele nessa noite. Então quero te convidar, vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer por este momento, queremos te agradecer por mais este dia, por estarmos aqui na Tua presença, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. É bom estar na Tua presença. Obrigado, Senhor. Nos inspira nessa noite, abre o nosso entendimento como também o nosso coração, a fim de que possamos compreender a Tua palavra, a fim de que possamos nessa noite aprender algo mais de Ti. Por isso, fala conosco, fala segundo a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Eu vos saúdo na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos aqueles que nos ouvem e nos veem através das redes sociais. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria de falar rapidamente com vocês acerca de medo, né? Medo, às vezes um sentimento, algo que nós não gostamos muito de admitir que algumas vezes sentimos. E nenhum ser humano gosta de admitir que tem esse sentimento, se é que podemos definir como um sentimento. Muitas vezes é um pavor, né? Algo assustador que vem em algumas situações para nos apavorar. E nós não gostamos de admitir que muitas vezes o medo nos assusta, e nos assusta de forma terrível. E o ser humano, de forma geral, não gosta de admitir que tem medo, porque vivemos numa geração que assumir que tem medo de determinadas situações, isso é absurdamente terrível, mostra as suas fragilidades, e então é muito complicado dizer que tem medo. Mostra o ser humano dizendo que ele é frágil, de certa forma, e ninguém, numa geração pós-moderna, gosta de mostrar ou gostaria de se mostrar como uma pessoa frágil, como todo ser humano é frágil, de certa forma. Mas eu gostaria de ler um texto que está relatado em Deuteronômio, no capítulo de número 31, ou seja, o último livro do Pentateuco, né? Livro dos 5 livros do Pentateuco. Deuteronômio é o 5º livro, o último livro do Pentateuco, escrito por Moisés. E ali no capítulo 31, quando Moisés ele reúne todo o Israel, ele está se despedindo do povo. Moisés está com 120 anos de idade. Então, já está no auge da sua velhice e ele precisa ali se despedir do povo, porque Deus fala que ele não vai entrar na terra prometida. E agora Deus escolhe um sucessor para ele. E ele mesmo tinha preparado esse sucessor, que era Josué. Então, Moisés agora tem que passar, né, o bastão, se assim podemos dizer, para o seu sucessor, que era Josué. Um jovem corajoso, mas um jovem que também tinha medo do que viria pela frente. E Moisés agora reúne todo o povo e começa a passar agora tudo aquilo que ele recebera do Senhor. E ele precisa incentivar aquele povo a tomar posse agora da terra prometida. Mas eu gostaria de ler o texto aqui rapidamente, uns 2 ou 3 versos, do capítulo 31 de Deuteronômio. Abra sua Bíblia no capítulo 31 de Deuteronômio, no verso... Vamos ler somente o verso 7 e o verso 8, que diz assim: E chamou Moisés a Josué, capítulo 31 de Deuteronômio, verso 7 e verso 8. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás
na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Ou seja, não temas, nem te espantes. Não temas, nem te espantes. Ou seja, o Senhor é aquele que vai contigo. Então Moisés chama todo Israel, ou seja, no verso ainda, poderíamos ler aqui o verso anterior, o verso 6, que ele diz: esforçai-vos e animai-vos. O verso 6, o verso anterior, que nós não lemos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Moisés está falando justamente de medo, de pavor. Moisés está falando do sentimento de medo que aquela geração tinha agora, porque Moisés está se despedindo. E de certa forma, aquele povo colocava toda a sua confiança não em Deus, mas naquele líder. Porque aquele líder era, de certa forma, o elo de ligação entre eles e Deus. Quando Moisés está ali no Monte Tabor, e a Bíblia diz que todo o monte fumegava, o povo chega ao ponto de pedir para que Moisés se aproximasse de Deus, mas que ele se afastasse para que eles não fossem consumidos. E que Moisés falasse com Deus, mas eles não. Porque eles não tinham intimidade com Deus. E Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Então, de certa forma, a confiança daquele povo estava mais em Moisés do que no próprio Deus, porque eles sabiam que Moisés tinha um relacionamento com Deus. De outra sorte, eles acreditavam que eles seriam esmagados pelo inimigo. Moisés agora estava com 120 anos se despedindo do povo e passando agora a liderança para um jovem inexperiente, corajoso, que era um príncipe da sua tribo, mas era inexperiente, que foi ali, durante muito tempo ali, um jovem que foi preparado por Moisés, que foi servo de Moisés. Mas Moisés agora precisa se despedir, porque Deus falou que ele não entraria na terra. E o medo agora se apodera daquele povo. O próprio Josué agora está com medo. O texto diz que Deus fala para que, através de Moisés, para que ele não venha temer. Quando nós vamos ler o capítulo 1 de Josué, o próprio Deus vem, de alguma forma, trazer uma palavra de alento para Josué. E diz para ele: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te espantes, não temas diante deles, porque assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Somente não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então Deus está falando para que ele não se deixe dominar pelo medo. Deus não está falando que ele não deva ter medo, mas simplesmente que o medo que ele não pode se deixar dominar pelo medo. O medo, ele faz parte da nossa vida. O medo, ele só não pode te dominar, mas ele faz parte da nossa vida. É bem interessante porque Moisés, ele caminhou durante 40 anos, peregrinou durante 40 anos com aquele povo. 40 anos. E agora Moisés estava velho, estava cansado. Olha o que ele diz aqui no verso 1 do capítulo 31. Ele diz: depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel. Deuteronômio 31, verso 1, agora verso 2. E disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, e não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Olha só, Moisés ali está relatando que ele já não tem mais as forças que ele tinha da juventude, que a velhice chegou, que os anos se passaram, ou seja, que ele envelheceu, que ele já não tinha mais o mesmo vigor, que ele ganhou em experiência, mas ele perdeu em vigor. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Paulo, ele só conheceu, ou começou a conhecer mais de Deus, quando ele reconheceu que ele era fraco. E quando ele reconheceu a sua fraqueza, quando ele reconheceu o seu medo, aí quando ele reconheceu de fato que ele era fraco, ele disse: quando eu estou fraco,
aí que eu sou forte. Vocês lembram de Elias? Quando Elias então entrou em depressão e chegou até pedir a morte para si, dizendo que ele não era melhor do que os seus pais. E ele chega para Deus então e desabafa dizendo: Deus, eu não sou digno de viver. Tira a minha vida, porque somente eu fiquei por profeta. Somente, em outras palavras, ele está falando, somente eu te honrei, Senhor. Somente todos te abandonaram, somente eu fiquei. Deus falou assim: olha, Elias, você está enganado. Eu reservei mais 7.000 profetas, 7.000 homens, 7.000 varões que não se dobraram perante Baal. 7.000 que não se dobraram. Você não é o único, não. Existem outros. Para que Elias entendesse que ele não era o único que passava por aquelas situações, que passava por aquele momento difícil. Existiam outros homens fiéis, mas que também passavam por lutas e adversidades, que sofria as mesmas dores que ele, mas estava firme também. Embora ele estava pedindo a morte e às vezes ali desabafando até, dizendo que ele estava isolado, que ele era o único fiel a Deus, e Deus, de certa forma, segundo o conceito dele, estava deixando ele de lado, e quando na realidade Deus estava cuidando dele. E é muitas vezes isso que o medo faz conosco. O medo nos traz o desespero, o medo nos traz pavor, e Moisés não queria que isso acontecesse com os filhos de Israel. Moisés chega para Josué diante de todos os filhos de Israel e diz: não te espantes, não tenha medo. O Senhor vosso Deus irá adiante de vós. E o Senhor vosso Deus fará cumprir tudo aquilo que ele falou. Todas essas nações que estão em derredor de vós, o Senhor as destruirá. E vocês irão tomar posse da terra prometida. Porque foi assim que o Senhor falou. Tão somente, não se espante. Vocês vão tomar posse. Vocês não deixem o medo dominar vocês. Nós temos que confiar em Deus, independente das circunstâncias. Mesmo que muitas vezes o medo venha para nos assombrar, para dizer que nós não vamos conseguir. Isaías capítulo 41, no verso 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. É o que diz a palavra do Senhor. É o que fala a palavra do Senhor. O Salmo 56, verso 3 diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti, Senhor. É isso que o salmista fala. Josué 1:9, olha só o que Deus fala: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não pasme, não tenha medo, não te espante, porque onde você for, o Senhor vai contigo, o Senhor estará contigo, o Senhor teu Deus vai estar contigo. Então confia no Senhor. Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que diz o apóstolo Paulo, se dirigindo aos filipenses, à igreja de Filipe. É isso que ele diz. Isaías 41:13, o que ele fala? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo. Então o Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor é aquele que nos guarda. É aquele que nos livra. É aquele que está conosco em todo momento. O medo não pode de maneira nenhuma e não deve nos dominar. Faz parte da concepção da nossa vida. Faz parte do nosso dia a dia. Até importa que tenhamos medo para invocarmos o nome do Senhor. Mas não podemos nos deixar dominar pelo medo. Olha o que diz o Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo. Não temerei.
O que me pode fazer o homem? Se o Senhor está comigo, o que me pode fazer o homem? O que me pode fazer? Quando há amor, nós temos o amor para vencer o medo. O que é que diz o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 18? Ele diz: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor, seja todo o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Ou seja, o medo, ele não aperfeiçoa o amor. Você tem que lançar fora todo o medo. Lançar ele fora. Você não pode, de forma nenhuma, conviver no sentido de se apegar a ele. Ele está em você, mas você tem que lançar ele fora. Você tem que dominar ele. Você tem que dominar ele. Ele anda com você, ele até faz parte da concepção da sua vida, mas você não pode se deixar dominar por ele. De forma nenhuma. Eis que eu estou contigo, por onde quer que tu andares. É o que diz a palavra. Eu gosto sempre de citar o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. É isso que diz a palavra. O que diz lá Paulo falando a Timóteo no capítulo 1, verso 7? Ele diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. É isso que Paulo estava falando a Timóteo, porque Timóteo estava com medo. Ele diz: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Cumpre a obra que Deus designou para você cumprir. E Paulo estava preso. Mas, no entanto, Paulo está ali para ele, falando: não olhe para mim, porque eu estou aqui preso nessa prisão. Mas o Senhor não está preso, a palavra de Deus não está presa. Era essa concepção que Timóteo tinha que ter. Muitas vezes nós olhamos para a situação de determinada pessoa para de alguma forma tentar comparar em relação ao que Deus está fazendo. Não, você não tem que olhar para a vida do seu irmão, da sua irmã, da luta que ele está passando e achar que de alguma forma Deus o abandonou. Não, Deus tem um propósito específico na sua vida, na minha vida, na vida dele. E Deus vai em socorro dele como vai em seu socorro, no tempo determinado por Deus. Deus tem um dia determinado, uma hora determinada, e Deus não se afastou. Deus está próximo, mas Deus tem um tempo determinado. Todos acreditavam que Jó tinha sido abandonado por Deus, mas Deus estava ali, próximo de Jó. E no final de tudo, as pessoas reconheceram e viram que Deus nunca tinha abandonado Jó. Pelo contrário, Satanás tentou colocar que Deus tinha colocado uma cerca em volta de Jó, para que Jó não saísse dali. Na realidade, Deus mostrou para Jó que Deus tinha colocado uma cerca para que o inimigo não se aproximasse. E Deus teve que permitir o inimigo se aproximar para mostrar tudo aquilo, tanto para Jó como para nós mesmos. E nós temos que entender isso. Então eu queria aqui encerrar citando aqui um texto, ou dois textos em especial. Primeiro, Salmo 27, verso 1. O Salmo 27, o salmista diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E o outro texto, Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, novamente, que diz assim: esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Então, para fechar esta palavra, esse breve comentário, essa breve mensagem que fala sobre medo, falando sobre medo nessa noite, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Não tenhas medo. O amor, ele vence todo medo. Então confia no Senhor. Confia no Senhor. Busque a Deus de todo o seu coração. Eu queria contar para vocês somente algo que aconteceu na minha vida em 2 minutinhos para a gente orar. Quando eu tinha por volta, acho que de uns 9 anos de idade, estava ainda na escola, no colégio, acho que no
acho que no terceiro ano, quarto ano na escola, não sei, não me lembro muito bem. Eu lembro da situação, não me lembro o ano que eu estava. E tinha um rapaz maior que eu, né, que comandava lá mais uns 3, era o tal, muito forte. E eu, um garoto franzino. E um dia, me lembro muito bem a situação, acho que ele estudava na mesma sala que eu, e acho que eu brinquei com ele, e ele não gostou e ele disse que ia me pegar lá fora. E a partir deste dia, todas as vezes, ele não pegava dentro da sala porque a professora não deixava. Todas as vezes ele ia pro portão e ficava me esperando lá. E eu saía por outro e eu corria todos os dias. Ele e mais uns 2 ou 3 corriam atrás de mim. E eu corria igual um foguete até chegar em casa e ele atrás de mim. Ele não conseguia me pegar. Todos os dias era essa luta. Todos os dias. Tinha dia que eu não queria ir para a escola. Todos os dias era essa luta. Morrendo de medo. Eu ia para a escola com medo, me escondendo. E não falava para meu pai nem para minha mãe isso. E todos os dias era essa luta. Morrendo de medo, morrendo de medo. E eu pensava comigo, quando ele me pegar, esse cara vai me bater tanto. Ele vai acabar comigo. E um dia, eu lembro que eu já estava cansado de correr. Eu estava na sala de aula, angustiado. Criança, garoto, 9 anos de idade. E todo mundo saiu. E eu saí da sala ali, fiquei ali nos corredores, esperando, pensando o que eu ia fazer. E eu falei comigo, hoje eu não vou correr. Eu cansei de correr. Hoje eu vou sair pelo portão, eu vou deixar ele me bater, pelo menos acabo com esse sofrimento. Nem que ele me quebre tudo, eu vou acabar com esse sofrimento. E eu saí. Quando eu saí, ele me esperou lá fora, mais uns 2. E quando eu virei a esquina, ele veio, mais esses 2. Veio pra cima de mim e falou, e agora? Me pegou pela minha camiseta, me deu um tapa na cabeça, né, um selo, como se diz, e falou, moleque, da próxima vez que você rir de mim, eu vou te quebrar tudo. E saiu. E eu pensei comigo, se eu soubesse que ele ia me dar somente esse tapinha, eu já tinha deixado ele me dar esse tapa há muito tempo. E eu percebi que, às vezes, é muito melhor a gente enfrentar a situação do que deixar o medo nos consumir. E eu tive que enfrentar o medo, ser mais forte do que o medo naquele dia. Foi difícil, mas eu enfrentei o medo e venci o medo. E daquele dia nunca mais eu corri. E eu queria deixar isso para vocês. Que Deus possa te abençoar nesse dia, que o Senhor possa fazer com que você vença todos os medos, tudo que possa estar vindo contra a sua vida. Que você seja mais do que vencedor. Mesmo como Moisés, que o seu corpo não tenha mais o vigor de antes, você esteja com medo, até mesmo do vigor já no seu mesmo de antes, mas você ganhou experiência e Deus ainda é contigo. Vença o medo. Eu queria orar com você. Pedir a Deus que Deus possa nos abençoar poderosamente nesse dia, que a graça dele possa vir sobre a nossa vida de forma muito especial, que o Espírito Santo do Senhor possa manifestar de uma forma gloriosa na nossa vida. Eu tenho orado muito a Deus e pedido que Deus manifeste a sua graça sobre a igreja dele, porque é bom estar na presença do Senhor, é bom louvar a Deus, é bom buscar a presença de Deus. Então, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a presença de Deus. Vamos orar pela sua família, pela minha família, pela nossa família, pela igreja de Deus, pela sua vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido Deus e Pai Celestial, no nome do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno, eu oro ao Senhor,
pedindo que a mão do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, para nos proteger, para que vençamos o medo, para que o medo não venha sucumbir à nossa fé e muito menos nos dominar, Senhor. Senhor, nos dá forças, nos dá vigor, nos dá ânimo. Senhor, nos protege, nos guarda, nos livra. Faça com que a Tua graça venha sobre as nossas vidas, Pai. Pai, nos levante, venha nos erguer nessa noite. Pai, eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor, pedindo a Tua misericórdia, pedindo que a Tua graça se manifeste de uma forma sobrenatural. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Pai, fala ao meu coração, ao coração de todos aqueles que nos ouvem, que nos veem agora. Pai, vai ao encontro da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao encontro desse pai, dessa mãe, dessa pessoa que perdeu um ente querido, essa pessoa que está com medo de perder alguém. Fortalece o enfermo, cura, sara, abre portas para aquele que está, o Pai Celestial, desesperado, sem saber o que fazer. Pai, somente o Senhor pode, em nome de Jesus, operar. Oh, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, faz na força do Teu Espírito Santo. Opera nessa noite, faz um milagre sobre essa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa abençoar a sua família. Eu queria lembrar aos meus irmãos que domingo, às 18 horas, é a nossa Santa Ceia presencial. E eu queria que toda a igreja que puder participar, participe. Os irmãos que não estão no grupo de risco, os irmãos que querem participar, que estão com saúde, que não tiveram contato com ninguém doente, que não estão gripados, participe, igreja. É importante que nós venhamos estar congregando. Tem muitas pessoas que estão fracas espiritualmente por não estar congregando. Infelizmente, essa é a situação de muita gente. Porque muitas vezes a pessoa vai no supermercado, está lá cheia, está na lotérica, está no banco, está em diversos lugares. Na igreja você vai estar muito mais bem protegido, porque vai estar distante um do outro. Não vai ter contato um com o outro. Vai estar resguardado ali, nós não vamos ter contato de estar nos abraçando, de estar nos cumprimentando. Vamos ter todos os cuidados, todos de máscara, todos ali higienizados, tanto na entrada quanto na saída. Então, domingo às 18 horas e todos os domingos agora, se assim o Senhor permitir, sempre das 18 às 19 horas, nós vamos estar com os nossos cultos presenciais, pelo menos por enquanto, até as coisas voltarem à normalidade. Que Deus abençoe todos vocês e um final de quarta-feira muito abençoado e uma quinta-feira muito mais abençoada ainda. Fique com Deus.